Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir no livro de Daniel, profeta Daniel, lá no capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 16 até o 23. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Glórias te damos, Pai. Oure canta labassurianda labanai. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu-lhe dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Senhor Deus, eu me prostro uma vez mais, me colocando inteiramente nas tuas mãos, ó Pai, para que nesta noite o Senhor use, Pai, a minha vida uma vez mais e fale poderosamente, Pai, através da minha boca, Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor preparou para que ouvíssemos nesta noite. Pai, eu te louvo, te glorifico, te exalto, orando e te agradecendo em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Nós vemos que o profeta Daniel, ele foi lançado em uma cova. Isso por inveja. E a inveja, irmãos, ela mata. Eu estava recentemente ouvindo uma pregação de um grande pastor, e ele dizia que chegaram no culto duas irmãs, e assim que terminou o culto elas foram falar com ele, e elas ficaram conversando e de repente uma se afastou e foi mais distante deles. E quando essa outra irmã viu que ela estava distante, ela disse: pastor, ora por mim, porque eu quero ser igual à minha irmã. Eu tenho inveja da minha irmã. O pastor olhou e viu que ela tinha mais do que a irmã dela não tinha praticamente nada. Tanto é que o pastor chega a dizer que a chave do carro estava nas mãos dela, que a irmã tinha ido de carona com ela. E ela falou: olha até as roupas dela, como cai bem nela, e eram roupas compradas num brechó. Mas ela disse: eu tenho inveja da forma como a minha irmã anda. Eu tenho inveja dos cabelos dela, olha só. E a inveja, irmãos, ela destrói a vida das pessoas. Ela leva, sim, a pessoa a definhar até a morte. E esse pastor disse que dentro de 15 dias
aquela irmã foi fazer um procedimento no cabelo e erraram na química e os cabelos dela caíram todos. Diz que ela morava num predinho desse CDHU, diz que descendo a escadaria, escorregou, quebrou os 2 pés. Dentro de 15 dias, as tragédias começaram a acontecer na vida daquela que era invejada. E o pastor ligou e disse para ela, falou, olha, isso tudo está acontecendo pela inveja da sua irmã. Então nós vemos, irmãos, que a pessoa, ela inveja você por nada. Você não precisa ter grandes coisas. Ela pode ter mais do que você até. Mas ela tem inveja de como você vive, de como você procede, de como você vive em família, de como é a paz dentro do seu lar, embora possa ser um lar simples, mas entrando no seu lar ela vê que ali existe a presença de Deus, e ela te inveja por isso. E nós vemos aqui na palavra que o rei Dario, ele separou 120 homens para serem administradores do seu reino. E ele colocou 3 supervisores para que esses 120 administradores prestassem contas para estes. E dentro desses 3 supervisores, Daniel ele se destacou muito, porque havia a presença do Espírito de Deus na vida dele. E ele se destacou de uma forma muito grande, que o rei resolveu colocá-lo acima dos outros. Os demais iriam prestar contas para Daniel. E eles, por inveja, não querendo que Daniel se sobressaísse, eles começaram a vasculhar a vida de Daniel. Eles começaram a procurar brechas na vida de Daniel. Procuraram pontos negativos. Mas a Bíblia diz que Daniel era um homem fiel. Era um homem que fazia a vontade de Deus. Daniel tinha um espírito excelente na sua vida. Por isso ele se destacava. E eles não conseguindo achar nada que pudesse incriminar Daniel, não achando nada que pudesse denegrir a presença de Daniel diante do rei, eles se acertaram entre eles e eles disseram: nós nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles viram que eles não conseguiam manchar a imagem de Daniel perante o rei. Então eles disseram: vamos procurar na lei do Deus dele. Porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração, eles sabiam que Daniel era um homem que durante o dia 3 vezes ele se recolhia para a sua casa, ele subia para o quarto da sua casa e ali ele se punha na presença de Deus. Por isso ele tinha essa intimidade com Deus, por isso ele tinha essa comunhão, por isso Deus cuidava, Deus fazia ele prosperar, Deus abençoava tudo em que ele punha a mão, porque ele tinha esta comunhão com Deus. E ali, irmãos, eles foram então até o rei Dario e fizeram com que o rei assinasse um edito para que durante o espaço de 30 dias ninguém fizesse petição nenhuma a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem que não fosse o rei. Eles sabiam que com esta forma eles iriam cercar Daniel. Daniel não ia ter como correr, como escapar. Porque Daniel, ele preferia a morte do que negar a sua fé, do que negar o seu Deus.
E ali naquele momento, o rei assinou aquele decreto. E era um decreto irrevogável. Não tinha nada que o rei fizesse que pudesse anular aquele decreto, aquele edito que ele havia assinado. Tanto é que ele havia selado com o seu anel e com o anel de todos os maiores do reino dele, para que ficasse firmado, ficasse sabido de que aquele decreto valeria para qualquer pessoa que vivesse ali no reino. E ali, irmãos, Daniel, quando soube que o rei havia assinado aquele decreto, ele não retrocedeu. Ele não abaixou a cabeça, não. Ele não foi pedir para que o rei isentasse ele, para que ele pudesse continuar orando ao seu Deus. Ele não fez isso, mas ele foi para a sua casa, ele subiu para o seu quarto, e ele não fez isso escondido, ele não fez isso às ocultas, mas ele fez como sempre ele fazia. Ele subiu para o seu quarto, ele abriu as janelas que davam para a banda de Jerusalém, para que pudessem ver o que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo nada às escondidas. Ele não queria ocultar que ele estava fazendo a sua petição ao seu Deus. E ali naquele momento, aqueles homens viram que Daniel estava buscando no seu Deus. E eles foram correndo para dizer para o rei que Daniel, ele não estava fazendo caso daquilo que o rei havia assinado, da lei que o rei havia determinado. Daniel, irmãos, ele foi ouvido pelo rei. E ele disse: eu fui falar com o meu Deus. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou deixar de buscar no meu Deus. Eu não vou deixar de confiar a minha vida ao meu Deus. Porque tudo que tiver que sobrevir sobre a minha vida será com a permissão do meu Deus. Eu quero dizer, irmãos, que quando o rei ouviu que Daniel estava orando, o rei se entristeceu. O rei tinha muita estima por Daniel. E a palavra diz que o rei propôs dentro do seu coração em livrar Daniel de ser lançado naquela cova. Mas aqueles homens disseram ao rei: o Senhor sabe, ó rei, que é uma lei dos medos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. O rei não podia fazer nada, embora ele tivesse no seu coração o desejo de libertar Daniel. E nós acabamos de ler que o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram Daniel na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o meu Deus, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Glória a Deus, aleluia. O rei sabia que o Deus que Daniel servia não era um Deus qualquer, era um Deus que tinha poder, tanto é que ele disse: o teu Deus te livrará. Ele não disse: o teu Deus pode te livrar, não, ele disse: o teu Deus te livrará. Ele afirmou que Daniel seria livrado dos leões. E eu quero dizer, irmãos, que Daniel foi jogado naquela cova. E quando nós falamos em cova, imediatamente nós pensamos em morte. Pensamos, cova, túmulo,
está morto. Mas a cova não é o fim. A cova não é o fim. Mesmo que seja uma sepultura esta cova, ali é o início de um novo tempo, o início de uma nova jornada. Ali é que começa a vida eterna. É após o sepultamento. E aqui Daniel, ele não estava morto, mas ele foi lançado dentro de uma cova. E ainda que ele estivesse morto, o nosso Deus tem poder para ressuscitar, porque ele ressuscitou o filho daquela viúva de Naim. Estava morto a filha de Jairo, ele ressuscitou aquela criança. Lázaro estava morto e sepultado. E o Senhor ressuscitou e tirou-o fora daquele sepulcro. Então nós temos que confiar no nosso Deus. Quando nós estivermos numa situação difícil, quando nós estivermos numa situação em que nós falamos é o fim, não tem mais, chegou no fundo do poço, não há mais esperança, nós devemos crer que o nosso Deus pode fazer algo. Nós temos que crer, irmãos, que aquela cova não é o fim, ainda há esperança. José foi lançado dentro de uma cova pelos seus irmãos, por inveja também, e o Senhor o tirou dali. E nós sabemos o final da história da vida de José. Ele saiu de uma prisão para ser governador do Egito. O poder do nosso Deus é muito grande. Quando nós achamos que está tudo terminado, o nosso Deus entra em ação. O nosso Deus mostra o que Ele pode fazer na vida daqueles que confiam nele, na vida daqueles que esperam, porque Daniel não estava preocupado. Daniel, ele se lançou sim, de joelhos dentro da sua casa, na presença de Deus. E eu quero dizer que eu imagino Daniel dizendo: Senhor, olha a injustiça que esses homens estão cometendo. Eles estão fazendo isso com certeza para me derrubar. Mas Deus disse: fica tranquilo, fica em paz, porque eu sou contigo. Eu estou no controle desta situação. E ele foi lançado dentro de uma cova com leões ferozes, com leões famintos. E eu quero dizer para os irmãos que o leão pode estar com fome, o leão pode estar faminto, o leão pode ser bravo do jeito que for, mas ele só morde aquele a quem Deus permite. Se ele não permitir, o leão não vai te atacar. Assim foi, os leões não puderam atacar Daniel. Aqueles leões, eles eram muito ferozes, mas eles se tornaram como gatos caseiros, como gatos domésticos, mansinhos diante da presença de Daniel, porque com certeza aqueles leões, eles viam ali a presença do Deus Todo-Poderoso em volta de Daniel, guardando a vida de Daniel. E Deus disse para Daniel: descansa, descansa, eu estou aqui. E é isto que o Senhor diz para nós nesta noite: meu irmão, minha irmã, confia, entrega nas minhas mãos, descansa, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu trabalhar nesta tua causa. Eu posso mudar toda essa situação. Ainda que você não consiga enxergar uma solução, uma saída, eu estou aqui e eu sou esta porta, e eu vou fazer com que você entre e saia e você ache pastagem. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele não nos dá provação maior do que aquela que nós possamos suportar. E junto com a prova Ele nos dá o escape. O nosso Deus, Ele está sempre presente junto de nós.
E nada acontece sem a permissão do nosso Deus. E se Ele permitiu que acontecesse, pode estar certo. Aqueles que confiam no Senhor, esses são como o monte de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre, porque Deus está ali em volta dele, guardando a vida dele. Aleluias. Oh, glória. Muitas vezes, irmãos, eu vi e ouvi pessoas dizerem as coisas que fizeram. E as pessoas fazem muito mais do que isso. Por inveja, por ciúmes, por ganância. As pessoas mentem, as pessoas traem, as pessoas surrupiam, as pessoas fazem tudo para prejudicar outras pessoas. Mas eu quero dizer para os irmãos que aquele que usa de falsidade, usa de engano, usa de mentira, esse não prospera. Este no final, ele vai colher o que ele plantou, porque isto é certo. Tudo que o homem plantar, isto ele colherá. E aqueles que usaram de mentira, usaram de falsidade, usaram de engano, para traírem, para prejudicarem Daniel, esses tiveram que pagar o preço, irmãos. Aqueles que lançaram Daniel naquela cova, eles acharam que eles tinham triunfado, eles acharam que eles estavam vitoriosos, que Daniel estava acabado. Mas eu digo para vocês, assim que Daniel foi tirado daquela cova, sem nenhum sinal de dano algum no seu corpo físico, o rei mandou que jogassem aqueles homens com seus filhos, com suas mulheres, dentro daquela cova, e eles nem bem caíram dentro daquela cova. Por ordem do rei, eles já tinham seus ossos todos quebrados, porque os leões estavam famintos, eram ferozes, e esses não tinham a proteção de Deus. Assim é, irmãos, o inimigo ele faz de tudo para nos entristecer, para nos impedir de vir para a casa de Deus, para nos impedir de recebermos a nossa bênção, porque muitas vezes nós estamos cansados, e nós dizemos, hoje eu não vou no culto, eu estou cansado demais, está muito calor, está chovendo, está ventando, está frio demais, eu vou ficar aqui em casa. E eu digo que o nosso culto é muito rápido, nós chegamos e logo estamos voltando para os nossos lares, mas durante esse curto tempo, espaço de tempo que nós estamos aqui, o Senhor libera uma palavra de bênção para nós. O Senhor entrega aquilo que nós precisamos. O Senhor nos dá forças para vencermos as tentações que virão. O Senhor nos ensina a como lutar contra as provações que virão sobre nós. O Senhor nos ensina a como fazer para nos libertarmos dos momentos ruins. O Senhor nos enche de alegria por poder estarmos na casa dEle, na presença dEle. São momentos que passamos diante de Deus buscando a face dEle, e Ele se alegra conosco, e Ele nos enche de gozo, de paz, de alegria por esses momentos que estamos em comunhão aqui. Agora, irmãos, quando você for jogado numa cova, não se entristeça, não murmure, não se rebele contra Deus, mas glorifique o nome do Senhor, porque Ele diz, em tudo dai graças, porque nós não sabemos o porquê estamos sendo lançados naquela situação.
Nós não sabemos por que estamos sendo afligidos. Nós não sabemos por que é que o Senhor está fazendo com que nós passemos por aquele momento. Mas eu quero dizer, irmãos, que depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade vem a bonança, irmãos. Depois da chuva, o céu que era negro volta a ser azul, volta a ser límpido. E nós podemos ver com clareza, irmãos. E eu digo para nós, até para mim isso, que Daniel, ele foi injustiçado. Ele foi lançado naquela cova injustamente. José também foi lançado injustamente. Mas nós sabemos que ele saiu daquela cova de injustiçado. E ele foi promovido a governador. Aleluias. É isso que Deus faz, irmãos. Depois de passarmos pela prova, depois de passarmos pela humilhação, porque os humilhados serão exaltados, o Senhor nos exalta e o Senhor nos coloca no lugar alto, onde todos podem ver o que Deus fez. Todos irão olhar e vão ver que você está naquele lugar, porque existe um Deus que cuida de você. Que Deus está na tua vida, porque Deus é com você, porque você foi fiel. Não que nós sejamos merecedores de nada, mas o Senhor, Ele nos exalta, porque Ele não pode ir contra a sua palavra. E Ele diz que os humilhados serão exaltados. Aleluias. Depois, meus irmãos, desse pior momento que você estiver passando na sua vida, depois desse momento terrível em que o profeta Daniel passou por aquela noite junto daqueles leões dentro daquela cova, depois desse momento, irmãos, ele foi seguido de uma grande vitória. E nós também seremos vitoriosos. Nós também, irmãos, se confiarmos em Deus, se mantivermos a nossa fidelidade, o nosso coração nele, se crermos tão somente de que todas as coisas acontecem segundo a vontade dele, que nada é por nossa vontade, mas tudo está nos planos de Deus. Se nós não murmurarmos, mas se nós aceitarmos como sendo uma provação de Deus para nos fortalecer, para nos levantar, nós vamos ver que nós iremos triunfar, iremos cantar o hino da vitória, aleluias. Irmãos, eu acredito, sinceramente, que chegou o momento, chegou a hora de nós entendermos que não importa a situação que você está vivendo, não importa a condição que você está passando neste momento, não importa a sua situação, a sua condição atual, não. Eu quero que você tenha a certeza de que nada irá te derrubar, que nada irá tirar de você aquilo que o Senhor prometeu, porque mesmo que esteja um momento de dificuldade da qual você não consiga imaginar que um dia você poderá se libertar desta situação, que você poderá viver dias melhores, porque o céu está negro diante de você, que por mais que você busque, que por mais que você clame, que por mais que você se dobre diante de Deus, parece que as coisas não estão mudando, parece que nada está acontecendo. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã,
acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque tem alguém que está cuidando de você e ele se chama Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus está cuidando de nós. Esteja você na prova que estiver. Esteja você na situação melhor possível. Eu quero dizer que tanto nos momentos bons, quanto nos momentos difíceis, Deus está conosco e Ele está cuidando de nós. Ele cuidou do profeta, Ele cuidou do teu servo José, Ele cuidou de tantos outros e Ele cuida de nós também. E quando nós estivermos, irmãos, para desistir, vamos nos lembrar de que Deus é conosco. Vamos nos lembrar que vai passar. O salmista disse, no momento de grande luta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, irmãos, lembre-se, esta luta, esta prova, ela não é permanente, ela vai passar. E o sol vai voltar a brilhar na tua vida, e Deus vai te fazer andar de cabeça alta. Ele vai te colocar num lugar alto, e todos vão ver, e todos terão que te honrar, porque você é filho de um Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que te faz caminhar por sobre as águas, o Deus que te faz andar pelo meio dos mares, um Deus que não deixa com que o fogo venha te queimar. Porque no capítulo 3 desse mesmo livro nós vemos que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, pela fé, eles confiaram em Deus e eles pagaram o fogo da fornalha. Assim Daniel também confiou em Deus, colocou a sua fé em Deus, e os leões não puderam fazer nada. E aqueles que se voltaram contra eles, aqueles foram destruídos, porque Deus, Ele não deixa que um filho seu fique sem ser justiçado. O nosso Deus faz justiça por nós, e todos aqueles que se levantarem contra você, contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu ministério, eles vão perecer. No tempo do Senhor, um a um, eles vão pagar pelo que eles fizeram, porque Deus cobra, Ele é justiça, mas Ele também é aquele que cobra tudo aquilo que faz, porque Ele é amor, mas não deixa de ser justiça. Então Ele vai cobrar, e nós vamos continuar crendo, vamos continuar confiando que as lutas virão, mas nós venceremos, porque nós temos um Deus que está conosco. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.